cerveja artesanal, chocolate de primeira, ruas limpas e casinhas charmosas de tijolinho. A Bélgica aprendeu a vender bem sua imagem, e o mundo comprou. Só que essa fachada perfeita esconde rachaduras profundas. Por trás dos prédios históricos e da sede da União Europeia, existe um país dividido, com um passado colonial que até hoje assombra, atentados, preconceito, escândalos que abalaram a confiança na justiça e bairros inteiros entregues ao abandono. Você sabia que a Bélgica ficou mais de 500 dias sem governo e que isso, surpreendentemente, não foi a única vez? Ou que o maior escândalo de abuso de menores da Europa explodiu bem ali, envolvendo políticos, policiais e até juízes? Hoje, o Belo Mundo vai te mostrar o outro lado da moeda, o lado obscuro da Bélgica. Número 1. Localização e dados gerais. A Bélgica fica no coração da Europa. Faz fronteira com Holanda, Alemanha, Luxemburgo, França e ainda tem saída para o Mar do Norte. Para ter uma ideia, é um pouco maior que Sergipe, mas abriga quase 12 milhões de pessoas, um dos países mais densamente povoados do continente. Contudo, o grande desafio por lá, no entanto, é interno. A Bélgica é praticamente dividida em dois. No norte, fica a região de Flandres, onde se fala uma língua parecida com o holandês. No sul está a Valônia, onde se fala francês. Entre as duas está Bruxelas, a capital, oficialmente bilíngue, mas na prática dominada pelo francês. E guarde esses nomes: Flandres e Valônia. Eles ajudam a explicar muito do lado obscuro que vem pela frente. Mesmo assim, a Bélgica é sede da União Europeia, da OTAN, e recebe mais de 20 milhões de turistas por ano. Só que por trás dos cartões postais, há rachaduras profundas. E é justamente esse contraste entre a imagem organizada e os conflitos internos que a gente vai escancarar agora. A Bélgica parece tranquila, mas o buraco é bem mais embaixo. Número 2. Imagem internacional. Como já adiantamos no início do vídeo, quando alguém fala em Bélgica, o que vem à cabeça é quase sempre um cenário de conto de fadas. Chocolate, batata frita crocante, cervejas artesanais que mais parecem poções mágicas. Esse trio virou quase um cartão de visitas do país. E com razão. O chocolate belga é respeitado mundo afora. Não é só marketing. Quem já provou marcas como Godiva, Leônidas ou Neuhaus sabe que é coisa séria e deliciosa. E a cerveja? São mais de 1000 rótulos diferentes. Muitas delas feitas por monges em mosteiros antigos. Uma, inclusive, a Westvleteren, já foi considerada a melhor do mundo. Isso diz muito, não é mesmo? Mas não é só isso. A cultura pop também tem seus ícones belgas. Tintin, por exemplo. O repórter ruivo que a gente acompanhou desde criança, sempre metido em confusão, com seu cachorrinho fiel e aquele visual inconfundível. Pois é, minha gente, o Tintin e o Milou nasceram na Bélgica. Até mesmo na geopolítica essa nação brilha. Bruxelas é sede da OTAN, de tribunais internacionais e de encontros políticos importantes. Tudo ali tem cara de cidade global. Nas redes sociais, não faltam fotos de waffles cobertos de chocolate e chantilly, vitrines impecáveis, ruas limpas, arquitetura charmosa. Dá a impressão de um país rico, estável e seguro. Mas será que essa Bélgica das fotos é a mesma vivida por todo mundo? Spoiler, não. Atrás da vitrine de chocolate premium e cerveja premiada, existe uma realidade menos doce. Gente espremida entre aluguéis altos, escolas sem estrutura e bairros onde a violência virou rotina. Ou seja, aquela Bélgica impecável do Instagram existe, mas está longe de ser a única. E é aí que a fachada começa a trincar. Número 3. História. A Bélgica tem uma daquelas histórias que já começa embolada. Por séculos, o território foi disputado por espanhóis, austríacos, franceses. Só conseguiu sua independência em 1830, quando rompeu com o rei holandês e decidiu formar seu próprio reino.
Mas esse caldeirão de influências deixou marcas profundas, culturais, linguísticas e políticas, que gritam até hoje. Só que o capítulo mais sombrio da trajetória belga não aconteceu dentro do seu próprio território, e sim a milhares de quilômetros dali, no coração da África. Entre 1885 e 1908, o rei Leopoldo II transformou o Congo numa espécie de fazenda pessoal. Sem qualquer vínculo formal com o Estado belga, ele administrou o território como se fosse um negócio pessoal, baseado em trabalho forçado, castigos brutais e uma exploração tão intensa que beira o inimaginável. Estima-se que até 13 milhões de congoleses morreram durante o regime de exploração. A tragédia só ganhou repercussão quando as atrocidades começaram a vazar para a imprensa europeia. Foi o escândalo internacional que obrigou a transferência do território para o controle do Estado belga, o que, ironicamente, passou a ser chamado de colonização formal. Lembra do Tintin que citamos antes? Pois é. No seu segundo álbum, lançado em 1931, Tintin vai ao Congo. E os quadrinhos refletem aquele olhar eurocentrista absurdo. Os africanos aparecem submissos, caricatos, quase infantis. Um retrato fiel da mentalidade colonial da época. Já no século XX, a Bélgica virou campo de guerra. Foi invadida e devastada nas duas guerras mundiais. Em certos momentos, colaborou com regimes autoritários. Em outros, resistiu bravamente. As cicatrizes desses conflitos ainda são visíveis, tanto na arquitetura quanto na memória coletiva. Número 4. Flandres e Valônia. Sabe aquele aviso lá no início para guardar os nomes Flandres e Valônia? Pois agora a treta começa. A Bélgica é um país que parece unido, mas por dentro vive um racha. De um lado está Flandres, a região ao norte, onde se fala neerlandês, com economia mais forte, cidades organizadas e uma mentalidade que preza a eficiência. Do outro, Valônia, ao sul, majoritariamente falando francês, mais tradicional, mais industrial, mas que vem sofrendo com desemprego e crise econômica há décadas. No meio disso tudo, Bruxelas, oficialmente bilíngue, mas com maioria de falantes de francês, cercada por municípios flamengos que preferiam nem lembrar disso. Só aí já dá para imaginar a confusão. Mas piora, além das regiões, o país ainda possui comunidades separadas por idioma. Isso criou um sistema político tão complexo que nem os próprios belgas entendem direito. São 6 governos funcionando ao mesmo tempo, cada um com regras próprias. Na prática, são 2 mundos dentro de um país só. A imprensa é dividida, a TV também. Existem escolas, universidades e até times de futebol que praticamente ignoram a outra metade do país. Cada lado vive sua própria realidade. O The Guardian já chamou isso de apartheid linguístico. E não é exagero. Para você ter ideia da bagunça, em 2010 a Bélgica passou 541 dias sem conseguir formar um governo federal. Literalmente mais de 1 ano e meio de impasse político. Nenhum partido conseguia unir os interesses. Por fora, a Bélgica é só sorrisos. Mas por dentro, é quase um país com 2 almas em guerra fria. Número 5. Desigualdade social. Pensar em países ricos e desenvolvidos é logo imaginar que tudo funciona, que todo mundo vive bem, que a desigualdade não existe. Mas basta olhar com um pouco mais de atenção para perceber que nem tudo são flores, e a Bélgica é prova disso. Sim, o país tem um dos índices de desenvolvimento mais altos do mundo, assistência social generosa, escolas públicas, hospitais eficientes, pelo menos no papel. Porque, na prática, a distância entre ricos e pobres é bem maior do que parece. De acordo com o Banco Nacional da Bélgica, os 10% mais ricos concentram mais da metade de toda a riqueza do país, 56% para ser exato. Já os 50% mais pobres ficam com pouco mais de 8%. A conta simplesmente não fecha. E essa desigualdade não está escondida. Ela aparece nas ruas, nas casas, nos serviços.
Bairros periféricos da região de Bruxelas, como Saint-Josse-ten-Noode e Molenbeek, chegam a registrar taxas de pobreza superiores a 30%. Enquanto isso, em cidades do norte como Bruges ou Leuven, esse índice mal ultrapassa os 3%. E não é só uma questão de renda. A diferença aparece também na qualidade das escolas, no transporte público, na oferta de empregos. Em regiões mais pobres, onde há grande presença de imigrantes, o desemprego é crônico e a mobilidade social quase inexistente. Na prática, o que existe são duas Bélgicas. Uma que aparece nos relatórios oficiais e nas propagandas institucionais, e outra que é sentida no dia a dia por quem vive nas margens. Para uns, o país é sinônimo de conforto e segurança. Para outros, é um campo minado de obstáculos. Número 6. Insegurança. Se tem algo que os turistas não costumam ver nos cartões postais da Bélgica, é o medo. Mas ele existe, e cresce a cada ano. Apesar da imagem de país civilizado e pacífico, o país convive com uma realidade bem menos tranquila, especialmente em suas maiores cidades. Bruxelas, por exemplo, concentra os maiores índices de criminalidade do país. Em 2022, foram registrados mais de 4.000 roubos violentos na capital, quase metade de todos os casos desse tipo na Bélgica. E embora o número de homicídios varie de ano para ano, algumas estimativas apontam para taxas em torno de 10 por 100 mil habitantes. Um dado considerado alto para os padrões europeus e que ajuda a explicar por que tanta gente anda sempre alerta, de olho por cima do ombro. A sensação de insegurança aumentou ainda mais após os atentados de 2016, quando ataques coordenados atingiram o aeroporto e o metrô de Bruxelas, deixando 32 vítimas fatais. Desde então, soldados passaram a patrulhar pontos turísticos e estações, e o clima de tensão nunca mais saiu completamente de cena. Mas não é só o medo de terrorismo que assombra as ruas. Nos últimos anos, cidades como Antuérpia, Liege e Charleroi vêm enfrentando uma escalada preocupante na violência entre gangues ligadas ao narcotráfico. Número 7. Narcotráfico no Porto de Antuérpia. Se a insegurança em Antuérpia já preocupa nas ruas, o que acontece dentro do porto escancara uma realidade ainda mais complexa e bem mais pesada. Escondido atrás das fachadas bem cuidadas e do ritmo elegante do comércio local, o principal porto da Bélgica virou, nas últimas décadas, o maior ponto de entrada de coca de toda a Europa. O número impressiona. Em 2022, a polícia belga apreendeu quase 110 toneladas dessa substância só ali, e isso quer dizer que 40% desse pó branco interceptado no continente passa por Antuérpia. E isso não é especulação, são dados confirmados pelas autoridades. A cidade virou rota preferencial de grandes cartéis latino-americanos, especialmente da Colômbia e do México, que enxergaram ali uma entrada estratégica, menos vigiada do que os portos do sul europeu, mais próxima dos mercados consumidores e com brechas logísticas exploradas ao máximo. A demanda é tão absurda que a Bélgica enfrenta um problema inusitado. Não tem mais onde queimar tanto entorpecente. Os centros de incineração entraram em colapso, e quando o lixo é precioso demais, vira alvo. Já houve tentativa de invasão a depósitos por quadrilhas fortemente armadas, tentando resgatar a mercadoria confiscada. Hoje, o porto é vigiado com tecnologia de ponta, drones, câmeras com inteligência artificial, reforço militar. Mas, mesmo assim, o tráfico avança, e seus efeitos respingam cada vez mais na população. Número 8. Corrupção. Se você achava que o tráfico já era suficiente para manchar a imagem da Bélgica, é bom saber que tem mais nessa conta. A corrupção também tem capítulo garantido nesse retrato. A Bélgica costuma aparecer bem nos rankings internacionais de integridade. Em muitos, está entre os países menos corruptos da Europa. Mas menos não significa livre. A corrupção belga não costuma estourar em escândalos barulhentos. Mas está lá,
operando nos bastidores, nomeações políticas, favorecimento dentro de estatais, contratos com cláusulas suspeitas e investigações que travam ao esbarrar em gente poderosa. A própria Transparência Internacional já alertou. Apesar de um judiciário independente no papel, o sistema muitas vezes falha por falta de estrutura ou de interesse em ir fundo contra os mais influentes. Um dos casos mais emblemáticos foi o escândalo Augusta, nos anos 90. Começou com a execução de André Kuhs, ex-vice-primeiro-ministro. O crime, que parecia isolado, revelou um esquema de propinas envolvendo a venda de helicópteros italianos ao governo belga, e, segundo a investigação, teria sido encomendado por aliados políticos para encobrir tudo. Mas o pior ainda estava por vir. No mesmo período, veio à tona o caso Marc Dutroux, um criminoso com histórico de abusos que seguia solto. Quando finalmente preso, revelou-se um pesadelo. Adolescentes em cativeiro, falhas grotescas da polícia, provas sumindo, juízes afastados e uma pergunta incômoda pairando no ar: será que ele agia mesmo sozinho? O caso Dutroux virou um símbolo brutal. Mostrou que na Bélgica a corrupção vai muito além do dinheiro público. Pode custar vidas e expor um sistema onde o silêncio vale mais que a justiça. Número 9. Imigração e xenofobia. Agora chegamos aos dilemas humanitários e sociais. Você já se perguntou como a Bélgica lida com estrangeiros e minorias? A resposta está longe de ser positiva. Apesar de abrigar instituições que simbolizam direitos humanos e inclusão, o país vem enfrentando dificuldades sérias com a chegada de refugiados. Nos últimos anos, o sistema de acolhimento belga mostrou sinais claros de colapso. Em 2023, o tempo médio para analisar um pedido de asilo chegava perto de 500 dias, e cerca de 15% dos solicitantes esperavam há mais de 2 anos por uma resposta. Com a infraestrutura lotada, o governo anunciou que só abrigaria famílias com filhos, deixando adultos solteiros à margem. O resultado foi visível. Ruas de Bruxelas tomadas por barracas improvisadas, abrigos sobrecarregados e ONGs tentando fazer o impossível. Esse clima de tensão abriu espaço para o crescimento da xenofobia, especialmente na Flandres. Partidos extremistas, abertamente anti-imigração, ganharam força e chegaram a quase 18% nas pesquisas. Enquanto isso, casos de xenofobia explícita se multiplicam. Em 2018, o país ficou chocado com o caso de Sanda Dia, um estudante negro que morreu após um ritual cruel de iniciação universitária. As investigações revelaram que os envolvidos pertenciam a famílias influentes e que circulavam com discursos racistas em grupos fechados. Fotos de participantes, usando trajes associados à supremacia branca, foram divulgadas, trazendo à tona o racismo silencioso, mas presente, em setores da elite belga. E não são apenas episódios isolados. Para muitos imigrantes, o preconceito aparece no dia a dia, da entrevista de emprego às salas de aula. A própria imprensa local, em alguns casos, ainda trata declarações xenófobas como opinião controversa, normalizando discursos de exclusão. Número 10. Intolerância. E como se tudo isso já não fosse suficiente, a Bélgica ainda enfrenta um problema cada vez mais evidente: a escalada da intolerância. Nos últimos anos, o país viu crescer uma onda nacionalista que tem envenenado o debate público. Não são casos isolados. Houve protestos contra refugiados latinos, panfletos neonazistas sendo distribuídos em vias públicas e até escolas pichadas com frases racistas depois de discussões sobre educação sexual. Em fóruns extremistas, o número 108 virou código para insultos direcionados a imigrantes e à comunidade LGBT, como se o preconceito tivesse ganhado um manual atualizado. A organização Freedom House já colocou a Bélgica sob alerta em seus relatórios, destacando o avanço de discursos xenófobos travestidos de opinião política. Enquanto isso, o governo tenta equilibrar pratos. De um lado,
cresce a cobrança por políticas mais humanizadas. Do outro, sobem os gritos por cortes de benefícios, fechamento de fronteiras e deportações em massa. No centro desse impasse, o número de pedidos de asilo acumulados ultrapassa 30 mil. Pessoas à espera de uma resposta que demora demais, ou que nem chega. A Bélgica, que um dia se orgulhou de ser sinônimo de acolhimento e democracia, hoje vê sua imagem rachada. Entre as selfies em frente ao Atomium e as filas de refugiados nos centros de triagem, o país precisa decidir: vai continuar vendendo a imagem de vitrine europeia ou encarar o reflexo rachado que já não dá mais para esconder? Bem, chegamos ao fim desta viagem pelo lado oculto da Bélgica. Se você chegou até aqui, já sabe que aquele reino de waffles não está livre de perigo e contradição. Agora é com você. O que te surpreendeu mais neste vídeo? Conta pra gente nos comentários. Se curtiu, não esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no Belo Mundo para não perder o próximo mergulho em outro país da série Lado Obscuro. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.